Vamos, né, as dúvidas, sugestões, perguntas, fiquem à vontade. Cadê ela? Alguma pergunta? Pode fazer no chat, os participantes. Excelente palestra, viu, professora Shirley? A professora Shirley hoje nos socorreu, que é a nossa palestrante, teve um problema e ela veio nos socorrer de forma a brilhantar a nossa noite aí, trouxe muita informação super importante, principalmente quanto ao descarte de avental, porque uma vez eu quase enlouqueci sem saber o que eu fazia com os aventais que estavam sendo substituídos, né? E é uma informação super importante para as equipes aí que atuam na área, né? Alguma pergunta? Os participantes, não tem nenhuma dúvida? Doutor João Ricardo, quer fazer alguma pergunta? PEC? Eu gostaria, por gentileza. Quem falou? Vontade. Sérgio, é isso? Por favor. Oi. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a todos os participantes, né? Muito boa noite a todos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira é para a Luciana. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Sim. Luciana, nesse tempo todo na coordenação de serviço, qual foi a sua maior dificuldade relacionada à proteção radiológica? Bem, a maior dificuldade que acredito que a maioria dos serviços passem é pela resistência na utilização deles, né? Tanto dos EPIs quanto dos detectores, né? Geralmente, principalmente a equipe médica, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade com os veteranos, né? Os mais novos, como o próprio Dr. João Ricardo falou, é um pouco mais fácil, porque eles já nasceram dentro dessa cultura. Então, quando você vai um pouquinho para trás, você já começa a ter problemas, até mesmo de relacionamento, se você não souber a forma de abordar esses profissionais, né? Porque eu acredito que, embora seja com conceitos obrigatórios, existe o relacionamento que deve existir de respeito mútuo entre as profissões também, né? Então, você tem que buscar uma forma adequada de se reportar ao médico, né? Saber se posicionar quanto à sua postura profissional, que você sabe o que você está falando, mas você não tem como impor ao outro o que ele não deseja, né? Então, você está mostrando para ele que você se preocupa com ele quando você... É um ato de amor, na verdade, né? Porque você se preocupa, você fala, mas às vezes a gente aguenta algumas rebarbas por conta de tentar proteger. Então, você vai devagarinho, vai falando e uma hora as coisas acontecem, né? Então, a grande dificuldade coordenando esse tipo de situação foi com alguns, né? Nem todos veteranos também são tão resistentes, não. Tem alguns que são bem abertos a mudanças e daí fica um pouco mais fácil para a gente. Mas foi essa dificuldade que eu encontrei no início. Shirley, você? A Shirley também lá na BP, né, Shirley? Então, complementando, realmente existe uma certa resistência dos profissionais mais antigos, porque os efeitos são tardios, né? Mas eles já me mostraram as pernas deles, é uma perfeição, uma perna lisinha, né? Não tem um fio de cabelo. Aqui o braço também, né? Essa parte, essa região aqui, né? Aqui não tem nenhum fio de cabelo, né? O cabelo começa a nascer só assim, às vezes aqui, ou aqui, bem aqui no finalzinho. E assim, esses profissionais que trabalham na BP, eles já trabalham há bastante anos lá, eles não relatam catarata, só um deles que está relatando que tem catarata, né? Graças a Deus que é só um, né? São vários profissionais ali. Mas os óculos, eles acho que utilizam, talvez pela necessidade, né, do olho, precisa estar protegido, mas assim, e avental também. Só que esses profissionais médicos, eles viajam muito, né, porque tem congresso e mais, e eles que trazem esses aventais novos, que são assim, uma maravilha, um espetáculo. Eu esqueci de falar
que existe também umas luvas plumíferas que são bastante... a gente está sendo questionado sobre a utilização dessas luvas, e a proteção deles é assim, uma redução de 20%, talvez, eu não sei dizer, mas são luvas tipo de procedimento, que são luvas plumíferas, que também eles trazem nessas viagens, né? Porque eles são mais baratos ali no exterior. E, assim, eles também questionam muito o uso do avental tipo capotão, porque por conta do peso, mas na nossa instituição nós gostamos que fique uma coisa única, né? Então nós não usamos esse tipo saia e colete, né? Por causa dessa dificuldade de guardar ele, né? A gente não tem espaço suficiente para colocar ele, porque ele teria que ficar na horizontal, né? A gente tem essa dificuldade. Obrigado, Eu professor. tenho uma pergunta, posso fazer? Nessa mesma linha que elas duas estão falando, como elas são profissionais de hospital, né? Não é o meu caso. Eu queria saber, assim, dentro dessas atividades, quem é o supervisor de radioproteção? O credenciado, dentro dessa estrutura que vocês estão falando. Então, eu sou a supervisora de radioproteção lá na instituição, tá? Mas depende, a norma, na parte do radiodiagnóstico, ela não estabelece que seja um físico. Na instituição, lá, em física portuguesa, sou eu que sou física. Mas pode ser o médico, né, o responsável técnico, ele pode acumular o cargo de supervisor de proteção radiológica também. Bem, lá no IANSP, a gente não tem um supervisor designado, né? Eu tenho esse encargo de auxiliar o Dr. George nisso, e ele também está até vendo essa parte de regulamentar essa situação, mas no momento é só o encargo mesmo e a gente procura desenvolver da melhor forma, né? Embora ainda não exista a designação oficial, a gente procura trabalhar com bastante esmero quanto a isso, para que ocorra mesmo a fidelização, né, do programa de radioproteção como um todo, mesmo todo o circuito radiológico. A norma não exige, assim, que tenha um supervisor? Exige. A norma, ela exige que tenha um supervisor, mas não que seja um físico. Tá? Ele pode ser acumulado com o responsável técnico. Na instituição, como eu fui designada como supervisor de proteção radiológica, então, eu sou física. Né? Então, lá existe essa figura. No IANSP, a gente teve grandes problemas, porque nós conservamos muito bem os nossos aventais e uniram a gente com o centro cirúrgico, né? E a tentativa de capturar os nossos aventais é gigante, e a gente, não, tem de vocês, vai usar de vocês, porque a gente cuida do material, né? Então... Eu até aproveitar o gancho, né, você falou disso, eu costumo chamar de EPI, né? Devia chamar EPIP, né? Então, de proteção pessoal, né? Então, é engraçado eu participar disso aqui, que há tempos atrás eu defendi na empresa, eu cheguei, olha, eu estou indo nos hospitais acompanhar os casos todos, né, com os médicos e tal, até tudo bem, mas eu tenho que usar o equipamento de proteção deles, então às vezes eu estou lá com um avental que está escrito o nome do doutor, né, e eu não acho isso interessante, porque, como o Samuel falou, às vezes é dele, ele comprou com o dinheiro dele, né, e está lá o negócio, ele está trabalhando em outro lugar e tem alguém lá bonitão, né, usando o avental dele, né, então eu falei, eu acho que a gente precisa ter o nosso, e a companhia entendeu que sim, isso era uma coisa importante e comprou para a gente e tem todo um controle, a gente tem dosímetro também, é feito referição no avental de tempo em tempo, checam se a gente não está dobrando incorretamente e tudo. Então, por isso que eu gosto de chamar que o meu EPIP, né, pessoal. Aproveitando que até a doutora Maria da Penha falou, tem uma pergunta do Catson Almeida, acho que é isso o nome, desculpa se eu não entendi direito. Ele pergunta se temos referências de dose efetiva em Silverst, mas os jogos trazem as referências em doses em Gray. Aí ele pergunta como que faz essa conversão de Silverst em Gray. Então, era o que eu estava dizendo, da importância da gente saber a grandeza e a unidade, né?
Aqui ele está falando de duas unidades. O sievert é uma unidade e o Gray é outra unidade. Então, eu precisaria saber de que grandeza a gente está falando. O Gray ela é a unidade da grandeza Kerma e da grandeza dose. E o sievert é unidade da grandeza dose equivalente, equivalente de dose e dose efetiva. Então, assim, de qualquer maneira, existem fatores de conversão. Esses fatores, eles estão publicados em normas. Então, tem a norma ISO, que traz esses fatores, a ISO 4037, e tem um documento da Agência Internacional de Energia Atômica, que é o SRS 16. São documentos, eu posso passar para a Luciana depois, se ela quiser publicar o link, são documentos disponíveis, a ISO eu acho que não, mas o da agência, ele é disponível no site da Agência Internacional de Energia Atômica, que tem todos os fatores de correção das grandezas base, que seria o Kerma e o dose, para as grandezas operacionais, que são as doses equivalente, equivalente de dose e dose efetiva. Existem fatores que convertem. A gente só precisa saber do que a gente está falando, se é Kerma, se é dose equivalente, se é dose absorvida, dose efetiva, só isso que a gente tem que saber. Mas existem fatores de conversão para isso. Tá, joia. Obrigado. Tem uma pergunta do Sidney Lima aqui. Essa até eu gostei da pergunta, já tive essa curiosidade também. Ele especifica aqui, caso, né, se alguém de nós aqui já presenciou isso, caso uma gestante tenha um infarto agudo, acho que ele colocou aqui ST100 supra, alguma coisa assim, precisa fazer um CAT, né? Se já aconteceu alguma coisa, não sei se o doutor João já teve essa situação, de fazer o CAT numa gestante, se foi feito, como foi feito? Acho que não, né? Então, assim, pessoalmente, eu nunca passei por essa situação de ter que fazer um CAT numa gestante. Mas isso vale para a mesma questão em relação a precisar fazer uma tomografia, uma angiotomografia. É uma questão de risco-benefício, né? A vida da mãe é soberana. Quando a gente fala de um infarto com supra, que é uma condição ameaçadora à vida, né? Nesse caso, a criança vai ficar em segundo plano, até porque naquele momento ali, se não há vida na mãe, provavelmente, dependendo, claro, do período de gestação, a gestação também não vai se desenrolar, né? Então, a vida da mãe está sempre em primeiro lugar, né, em situações de risco iminente de vida. Então, quando é um infarto com supra, que é uma coisa indiscutível, né? Se houvesse essa necessidade, a mãe iria para a mesa de hemodinâmica, claro que tentando tomar o máximo de cuidado possível, usar a mínima dose possível, talvez proteger a barriga da mãe com um avental para tentar diminuir a exposição, né, a criança, mas isso não impediria o exame. O infarto sem supra, que aí assim já não é uma condição ali indicativo de emergência, que tem que ir naquele momento, o risco é mais a longo prazo, aí seria uma coisa que se discutiria mais, a alternativa a fazer um outro exame, algum outro acompanhamento, ter certeza que realmente aquilo ali é um infarto e não um diagnóstico diferencial de uma miocardite, alguma outra situação. Mas tendo certeza que é um infarto, não tem jeito. Você vai ter que colocar a mãe na mesa e fazer o procedimento. Tranquilo. Mas, felizmente, eu nunca precisei passar por essa situação, não, porque realmente gera toda uma ansiedade, né? Tanto na mãe quanto nos familiares, enfim, uma situação bem difícil. Imagina. Obrigado, doutor. Né? Doutora Maria, depois, se você tiver o link do material de conversão, aí eu... Ah, tá. Aqui. Se puder depois Tá, compartilhar. eu vou compartilhar, eu vou achar aqui e já compartilho. E também tem uma coisa, a norma da CENEM, a 301, eu acho que ela traz como a gente chega na dose efetiva. Agora que eu vi a pergunta dele ali, que eu não tinha visto, ele está falando de dose efetiva, né? Então, a norma da CENEM, ela traz exatamente os fatores de ponderação para você chegar na dose, a partir da dose equivalente, chegar na dose efetiva. Mas eu vou colocar aqui, então, o link, vou colocar o nome, porque se ele entrar no site da Agência Internacional, consegue... Eu vou achar aqui na minha máquina, enquanto a gente está conversando, e eu coloco aí, tá? Tranquilo, maravilha. A gente realizou um trabalho lá no IANSP, que, inclusive, eu coloquei em um dos slides
se ele está falando em referente ao angiógrafo para fazer essa correção, né? Na aula tem isso. A gente trabalha com o produto Kerma-Área, né? Transforma ele na unidade internacional, faz essa correção e depois multiplica ele, eu acho que é por um fator de 0,18, se eu não me engano. Mas está na aula e a gente vai disponibilizar, né, para os acessos com certificação as aulas. Se não for o caso dele, ele pode enviar na nossa secretaria eletrônica uma solicitação, eu mando os trabalhos para ele. Perfeito. Então, Luciana, então eu vou passar para você esse documento, que eu tenho ele em PDF, acho que pode disponibilizar, eu peguei no site da agência. Beleza, pode passar que eu transfiro para ele. É só ele entrar na secretaria e solicitar, a gente envia. Tá bom, vou fazer isso, sim. Mais alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Doutor João, qual que é a sua sensação? Ó, a palestrante perguntando para o painelista, mas me deu uma curiosidade, agora eu vou perguntar. Qual que é a sensação que o senhor tem, né, como ser humano, sabendo que o trabalho do senhor está tão exposto à radiação ali no lado? Como que o senhor se sente? Assim, eu acho que acaba que todo mundo que trabalha com algum risco de exposição, a pessoa acaba não pensando muito naquilo no dia a dia. Não no sentido de desacreditar na radiação, mas você não pensa diretamente. Porque, assim, se realmente você trabalhar exposto a algum risco, você ficar pensando naquilo constantemente, você acaba não trabalhando. Você vai mudar de área porque vai te impedir, né? Então, todo mundo trabalha com algum risco de exposição, acho que acaba criando uma barreira mental ali para saber do perigo, tomar todos os cuidados e minimizar, mas não tem como ficar pensando assim, não tem como ter medo da radiação no final. Você tá ali o dia inteiro exposto. Se você tiver medo, você vai trocar de área, não vai conseguir seguir. Então, acho que assim, você tem que trabalhar tendo respeito, né? Sabendo que o risco está ali, que ele existe, que você vai fazer tudo para minimizar ele, mas que ele não pode te paralisar, porque senão você não vai conseguir desempenhar a sua função. E Realmente, várias profissões estão expostas a diferentes riscos ocupacionais, né? A radiação é um deles, a mais no caso da nossa. Verdade. Quase não tem risco, né? E o doutor João, ele é um dos médicos que mais busca mesmo a proteção radiológica. Ele é o nosso orgulho lá do IANSP, né, doutor João? Está com a gente desde a residência e ele sempre se paramenta de forma bem adequada, não só no contexto radiológico, mas como nosso foco aqui é o radiológico, então ele tem o próprio material dele de proteção, ele utiliza óculos, os dosímetros, ele é um profissional exímio mesmo no que ele faz. Uma coisa também, Shirley, que nem você falou sobre o controle de qualidade, né? A gente também realiza esse controle de qualidade lá no IANSP, e a gente documenta, deixa tudo salvo em CD bonitinho, a gente tem uma pasta com todo o conteúdo radiológico, para caso, quando os órgãos reguladores se apresentam, a gente poder estar todo embasado ali, né, na documentação. Lá na BP, vocês também fazem o controle de dose dos pacientes, dos profissionais, de todo mundo? Como que vocês fazem isso? Então, naquela apresentação que eu fiz na terça-feira, a gente só fez aquele programa, aquele plano de ação para determinar a diminuição do tempo de exposição, né? Consequentemente, vai diminuir a taxa de Kerma, né? Ali de entrada da pele. E a gente está pretendendo agora
é que a pandemia atrapalhou um pouquinho, né, os planos, de chegar e fazer esse controle, começar a controlar os pacientes. Ainda nós não chegamos nesse momento, talvez o ano que vem, a gente vai fazer um plano de ação com os pacientes, aqueles que recebem mais taxa de dose, para a gente fazer um acompanhamento mesmo desses pacientes. Neste momento, a gente ainda não fez isso, tá? Ainda por enquanto só está na nossa imaginação, pretendemos fazer isso. Outra coisa que eu gostaria de falar é que todos esses controles de dose, né, essa ultrapassagem dos limites e tudo mais, nós na BP a gente tem um comitê de proteção radiológica, e tudo isso é discutido, né? A gente discute a utilização dos aventais, discute também o uso do dosímetro, porque, assim, existe, eventualmente, doses elevadas, né? Um registro de doses elevadas. E nesses casos, a gente tem que ver uma discussão entre os profissionais que atuam lá. A gente não é só na radiologia, que tem físico na medicina nuclear e na radioterapia, então todos eles são envolvidos nessa discussão, tá? Porque, assim, a gente afasta, a gente não afasta, como é que fica essa relação, né? Então, a gente tem que sempre estar trabalhando com isso. Outra coisa que também eu gostaria de falar é que a norma, né, Samuel, você está usando 0,35, mas a norma fala que é 0,5 milímetros, né? Então, vou estar de olho de você, agora que você falou que você usa o 0,35. Agora falou o regulador, não, eles não estão usando, não, eles estão tentando ver se a gente deixa usar o 0,35, mas eu não consigo fazer essa equivalência, porque vende-se no mercado e a Anvisa, eles regulamentam. A gente considera como vestimenta de proteção radiológica. E a vigilância, eles têm registro na Anvisa. Todos as nossas vestimentas têm, por necessidade, por princípio básico, o registro na Anvisa. E, de uns anos para cá, agora com a pandemia, a gente está abrindo um pouco a mão. Mas de uns anos para cá, a gente só vem comprando com o CA, que é o Registro do Ministério do Trabalho. Então, os laudos são muito mais exigentes para esse tipo de investimento. Então, sempre de 0,5. É que eles ficam vendo esses aventais de 0,35, porque os fabricantes vêm mostrar, ó, este é mais leve, este é mais molinho. Então, eles tentam comprar, e a gente não está deixando, né? Quer dizer, existe essa briga... Tudo bem, vou fazer de conta, hein? Oi? Não. A única coisa que a gente tem lá, inclusive é o seguinte, nós fazemos os laudos com a empresa, não é só nós. A gente faz a escopia só dos tungsteno, mas os nossos aventais a gente faz com a empresa contratada, tá? Terceirizada. E agora, a gente conseguiu que, com a instrução normativa nova para a fluoroscopia, a gente adotou a semestralidade não só para hemodinâmica e intervencionismo, mas onde se faz fluoroscopia com procedimento, ou seja, todos os arcos cirúrgicos, em todos os centros cirúrgicos, nossos aventais estão sendo analisados semestralmente agora. Tá certo? Na verdade, o centro cirúrgico tem que ser analisado semestralmente também. E aqueles procedimentos em que você usa agora fugiu. É na radiologia mesmo, né, que você tem o procedimento intervencionista, né? O telecomandado. Esta foi a forma que a gente encontrou da administração conseguir fornecer recursos para os contratos, alegando aquela segunda linha do anexo 1 da instrução, quer dizer, semestralidade caracterizada, fluoroscopia com intervenção. Lá não está escrito que é intervenção só na intervencionista da radiologia ou só na hemodinâmica. Então, a gente considerou que inclusive, por exemplo, nós temos lá nosso departamento de pesquisa animais. E a gente considerou que aquilo é uma escopia com intervenção. Então, até lá, com porquinhos pequenos e bezerros, a gente também está fazendo semestralmente.
lá não teria tanto problema. A gente sabe, vocês comentaram, que a questão do centro cirúrgico é por conta de jogar os aventais, não acondicionar de forma correta. Não é o caso da nossa hemodinâmica. Ela é um modelo, eu convido a todos que quiserem ver lá, vocês passam por fora das salas, você vê todo mundo, todos eles dispostos. Tal. Já nas outras áreas, principalmente de centro cirúrgico, onde tem muito residente, a gente ainda tem aquele velho problema do acondicionamento correto, portanto, a gente decidiu que vai fazer tudo semestralmente e pronto. E ter surtido efeito, viu? Porque o dano nos aventais começou a diminuir. Deixa eu aproveitar. Professor Philip, tem alguma pergunta relacionada? Tá, antes que a mão dele caia, coitado. Com a mão levantada foi meia hora. Professor Philip, está ouvindo? Sim, consegui. Tá falhando um pouquinho. Tá falhando o microfone, Felipe, a gente não está entendendo. Tá bem falhando, né? Tá bem complexo. Bem, a gente tem bastante físicos aqui, né, atuantes, desde da parte de dosimetria, metrologia, né, nas áreas de radiodiagnóstico. A Shirley está lá com a intervenção, com as outras modalidades também, né, Shirley? Então, a gente, com essa cultura que a gente vai iniciar a partir de hoje, né, todo mundo concorda? Aí eu já quero que o negócio brote. Eu só queria pontuar, se vocês me permitem, porque eu estou aqui só observando, porque como eu sou chefe do laboratório de monitoração individual, você imagina quantas polêmicas tem em relação a tudo isso que vocês estão falando, e eu estou anotando aqui, porque amanhã eu vou ter bastante coisa para poder explicar para vocês. Mas eu só queria pontuar no que a Maria da Penha perguntou, porque quando é feito o cadastro das instituições, nós pedimos o responsável pela proteção radiológica. Então, nós nem usamos a palavra supervisor, né? Então, na área da indústria de medicina nuclear e radioterapia, esse termo supervisor de proteção radiológica é bastante claro, né? Na área de radiodiagnóstico, geralmente quem era o responsável pela proteção é um físico, né? E com a titulação de alguns deles de especialista em radiodiagnóstico pela BFM, né? Mas geralmente é um físico. Quando não tinha esse profissional, como a Shirley falou, e ele, como na portaria 453, o RT, ele podia responder como, até usava o termo de supervisor de proteção radiológica, e eu sempre recomendo, quando não tem um físico, que seja o RT, porque se você olhar na RDC, ele pode parar os procedimentos, ele tem são as responsabilidades parecidas, então eu sempre prefiro. Principalmente porque quando tem a comunicação de dose elevada, para a SAPRA, diretamente, nós temos que enviar uma comunicação para o responsável pela proteção radiológica. Então, é importante que seja a pessoa que está envolvida naqueles procedimentos com radiação. Então, geralmente é assim, de Maria da Penha, ou é um físico, ou é um médico, ou um físico especialista em radiodiagnóstico, tá? Agora, quanto à questão que nós estávamos falando sobre a resistência de uso do avental, tudo, eu não me aguentei aqui, eu tive que falar alguma coisa, porque a maior resistência que tem é do uso do dosímetro, né? Então, eu me deparo muitas vezes com instituições em que o setor de hemodinâmica, todo mundo recebe uma dose zero. E aí eu fico extremamente confusa para entender esse tipo de coisa, né? Até as nossas orientações estão muito próximas do que a Maria da Penha, seu slide seria o meu, né? 2 dosímetros, mas se eu falar para o país todo para usar 2 dosímetros, né, ficaria... Mas, então, a nossa orientação é de dosímetros sobre o avental, sempre, né? Então, mas quando eu vejo que não tem dose nenhuma, né? E tem muitas vezes, quando alguns profissionais usam 2 dosímetros, eles trocam, e eu percebo claramente que o que está por baixo do avental, que até para ser nem por baixo do avental, seria para mulher grávida, né? Porque você tem que saber qual é a dose que está entrando no abdômen. Então, não importa o que ela usa, tem que estar colado no abdômen.
Então, sempre foi criado esse tipo de monitor para mulher grávida, né? Então, quando eu vejo que tem alguns setores que tem 2 dosímetros e que o de baixo tem dose e o de fora, então é muito comum que possam haver essa confusão, né? Mas eles têm uma resistência de uso, e principalmente residentes, né? Alguns tipos de residentes, né? Quando eu ainda trabalhava bastante dentro da área de radiodiagnóstico, eles dificilmente, porque eles não são ainda funcionários, muitas vezes eles nem têm esse serviço para eles, eles não têm monitores. E muitos residentes pedem à parte essa monitoração. Ele pode pedir, qualquer pessoa pode pedir, né? Então, eu só queria pontuar isso, porque eu sei que é um assunto bastante polêmico, e eu, como laboratório de dosimetria, eu confesso para vocês que quase tudo que vocês estão falando é o que eu escuto, né? Maior parte do tempo de um responsável técnico de um laboratório de monitoração é a informação ao telefone, é pedindo de orientação, uma recomendação. Então, praticamente o tempo todo. Quem usa dosímetro, quem usa, e sobre os testes de qualidade, né? Maria da Penha sabe que durante muitos anos, né, nós tivemos uma empresa, eu sei até o ambiente, né? Era a resistência grande que a gente tinha. Quando eu ia fazer as medidas de controle de qualidade, ele já me perguntava se era o serviço de manutenção. Então, eu falava, não, eu sou a médica do equipamento, na verdade. Eu vou dar o diagnóstico, né? Eu nem sou uma vigilância sanitária e nem sou um técnico de manutenção. Eu estou analisando se os padrões de desempenho estão de acordo com o exigido pelas normas da vigilância sanitária. Então, eu tinha que colocar quem era esse físico que entra, né, para realizar essas medidas, de que era de bastante interesse, tanto de padrão de dose no paciente, como das pessoas que trabalhavam, né? Porque eu ainda sou do tempo, ainda que tinha muitos tubos que não eram blindados muito bem, a gente ia fazer o teste de fuga e tinha radiação primária saindo, né? Então, só esses pontos, desculpa a intermissão, mas eu, como chefe do laboratório, assim, eu tenho muita coisa que eu não posso... Sabe, outra coisa que me questionam muito, eu confesso que tem hora que eu não sei como responder. Por exemplo, a espessura do avental de 0,50 milímetros, né, com essa equivalência de chumbo, ele blinda quantos % da radiação secundária? Supostamente, né, Maria da Penha? É para blindar totalmente. Para essa faixa de energia de radiação, é para blindar totalmente. E a 0,25 seria para a radiação espalhada. Por isso que, para a hemodinâmica, há anos que eu falo 0,5 milímetro, porque ele vira o tubo para a direção dele. Então, todo que está próximo do feixe de radiação e da radiação espalhada, né? Então, essa a minha orientação, seguindo, inclusive, a portaria 453 e o que a gente pensa. O que você tem a falar sobre isso, Maria da Penha? Porque as luvas, que era para colocar a mão embaixo, eram de meio milímetro, e falava que era para radiação. Não, é exatamente isso. O meio supõe-se que ele vai bloquear todo o feixe, porque é uma energia baixa, né? Então é para bloquear tudo, né? Entendi. Eu consegui encontrar algumas imagens que eu tenho de avental, viu, Shirley? Você vai ficar... Parece um mapa de rios do Brasil. Eu tenho algumas pérolas guardadas. Falava, pelo amor de Deus, pare de usar esse avental agora. Eu falava, vocês têm algum lixo que eu posso colocar? O lixo é o fabricante. Então, assim, a gente, né, falando que o PEC falou, que ele usou de um médico, lá na instituição, os médicos, eles colocam cadeado nos aventais dele. Então, eles não deixam outra pessoa utilizar, ele é próprio. E na verificação, nós verificamos também uma empresa terceirizada, Samuel, somos nós que fazemos também, a não ser que exista alguma... A gente ache que tem algum problema no avental, aí a gente faz imediatamente. E também a gente faz dos médicos. E quando a gente está fazendo, eles pegam, tiram do cadeado e vêm trazer lá para a gente fazer o teste dele, porque ele não quer que ninguém use, né? E ele tem que usar e a gente tem que falar que o dele está bom. Às vezes, a gente encontra uns buracão assim, né? Porque são de tungstênio, são mais levinhos, eles levam para lá, para cá e tudo mais.
mas eles não querem se desfazer, às vezes, porque falam, mas está pegando aqui do lado, sabe? E aí a gente tem que ser incisivo e falar assim, olha, o senhor pode utilizar fora daqui. Aqui dentro, só vai utilizar se tiver passado no teste. Porque se não passar, o senhor não vai poder utilizar. E a gente tem que ser duro, né, na verdade, porque senão fica o quê? Uma festa do caqui. Cada um faz o que quer, e a gente tem que estabelecer normas. Então, lá eu não deixo, se não passou, não pode utilizar. Pode utilizar fora, em outro lugar, se ele quiser levar para outro lugar, ele pode levar, que não faz o teste, mas dentro da instituição ele é orientado a não utilizar equipamento. Eu não descarto os aventais dos médicos, porque aí é de responsabilidade dele, é o dinheiro que ele gastou, né? Então, eu não recolho esses aventais, eu só recolho os aventais que a instituição compra. Aproveitando, eu não tive a oportunidade de falar, mas eu teria uma sugestão. Eu não sei se é viável vocês, de hospitais e entidades particulares, fazerem isso, mas, como nós somos do governo, os aventais descartáveis, a gente descaracteriza fisicamente, ou seja, se tem pouco dano, a gente passa uns estiletes lá, que é para cortar mesmo, e eles depois são entregues no Palácio do Governo, lá no Fundo de Solidariedade. Então, depois eles dão um tratamento para aquilo, e isso reverte em recursos lá para a primeira-dama comprar alguma coisa. Como é um fundo de solidariedade, eu acredito que talvez eles possam aceitar doação de particulares também. Vocês não teriam custo nenhum de descarte, não ficariam incomodando o fabricante, porque às vezes por exemplo, se você chamar a Conix, eles não vão ir buscar, entendeu? Muito difícil, né? A não ser uma quantidade. Por exemplo, nós já estamos passando já de 900 vestimentas no complexo, né? Então, talvez tenha um interesse de muita coisa, mas a gente não pode dar, não pode devolver. Então, a política lá de reversa, lá, como é que chama lá, o meio ambiente, lá, a gestão da política reversa, que você tem que devolver o produto quando não usa para o fabricante, não se aplica só aos aventais. Isso é uma obrigação legal agora, né? Já de uns anos para cá. Mas nós temos essa implicação legal, então a gente transfere eles para o fundo, para o material excedente do Palácio, e eu acredito que se vocês pesquisarem, talvez vocês possam fazer isso também, porque eles vão agradecer. Eu não sei se a legislação permite isso, mas eu acredito que sim, porque se eles aceitam agasalhos para frio, vai tudo no fundo. Fica aí uma sugestão para vocês pesquisarem, tá bom? Tá bom, eu vou dar uma pesquisada, é uma boa ideia também. O professor Filho está tentando falar ainda, pelo que eu estou vendo aqui. Está falhando o áudio, doutor, professor. O áudio está saturado, não chega. Não está conseguindo. Não está. Infelizmente, não está dando para ouvir, Felipe. Pode Felipe escrever, também né? é bem... Quer digitar, Felipe? Ou é muita coisa? Eu pedi para ele digitar, mas acho que ele... Falar que nem o povo, me manda no zap. Me manda aqui no zap que eu coloco. Pessoal, maravilhoso, né, esse debate, porque são assuntos assim que a gente não fala, às vezes pode até parecer maçante, né, mas não é, porque é a nossa realidade. Às vezes a gente fica apurado, querendo, nossa, a primeira vez que eu tive que descartar um material, e como que eu ia fazer com aquilo? Eu fiquei olhando para aquilo, só falava para mim, descarta. Fiquei olhando para aquele monte de coisa, falei, e agora, como que eu faço? Até eu descobrir que a empresa que tinha que retirar, né, porque tem coisa que não nos ensinam, é a vida, né, que traz a informação, é você vivendo. Então, assim, é muito importante, né, esse pouquinho que cada um está compartilhando aqui, principalmente para quem é novo na área ou que ainda não passou por essas situações, não vai passar pelo que a gente passou, né? Mais algumas questões, alguma pergunta? Pegando até o... Não, eu só ia referenciar o que o Samuel falou. Aqui no IANSP,
todos os exames radiográficos, né, todas as radiografias antigas eram enviadas à Casa Civil, né, ao Palácio do Governo, e lá eles transformavam isso de alguma em algo monetário, né? Isso em épocas antigas, né? É lógico. Acho que agora melhorou meu áudio. Agora melhorou, Filipe. Finalmente. Tive que trocar de aparelho aqui para dar tudo certo. Mil perdões. Eu vou ser bem muito breve, tá? Porque a questão de avental de chumbo é importante. O regulamento para o avental de chumbo, em termos de requisitos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é a IEC 61331/1, que dita sobre os procedimentos de atenuação dos materiais para a confecção de vestimentas de proteção radiológica. Então, nós submetemos as nossas mantas de chumbo ao critério, ao crivo da Anvisa, corpo técnico, e antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria Especial do Trabalho, ligado ao Ministério da Economia, para a obtenção do CA. Então, para que fique aqui a questão do 0,25, 0,50, até porque o 0,50 não é 0,50. O 0,50, na verdade, é maior ou igual a 0,35. A espessura declarada é 0,50. O que é especificado em norma é que seja maior ou igual pela IEC, maior ou igual a 0,35. Por isso que vocês encontram no mercado 0,35, tá? Porque a norma prevê isso, está dentro da IEC 61331/1. Tá? Nós temos um laboratório na Bahia, que é o único que está fazendo os testes para que a gente faça encaminhamento na Anvisa. Com relação ao uso do avental, seja no serviço de radiodiagnóstico, seja na intervencionista, é importante o uso desse aparato, desse equipamento de proteção individual. Esse equipamento, dentro dos limites de aplicabilidade de uso, ele não pode ter atenuação menor do que 0,25 milímetros. Isso é para o avental de chumbo, ok? Quando essa quantidade de radiação seja possível de ser atingido pelo feixe primário, a espessura é 0,50. Durante os procedimentos de radiologia diagnóstica e de intervencionista, não há a colocação do trabalhador na condição de feixe primário. Então, o 0,50, inclusive na norma da Anvisa, que também está bem descrito na RDC 330, né, deixa muito claro que não seja atingido o nível de feixe primário de radiação ionizante sem que tenha, no mínimo, a proteção de 5 milímetros. A proteção para secundário é 0,25. É o que está na norma, é o que exige a norma, o avental de 0,25. O que for maior que 0,25 está adequado, se 0,35, 0,50. Porém, se estiver exposto a feixe primário, não pode ser menor do que 0,5 milímetros, ou décimos de milímetros, né? Proteger contra a radiação ionizante, a proteção individual ou coletiva é compatível com radiação que não seja inferior a 0,25. Então, 0,25. Isso está na RDC 330, tá? Então, a RDC deixa claro que as barreiras de proteção radiológica, né, de ambiente e para a proteção dos entornos do equipamento sejam de 0 milímetros. Então, qualquer exposição a feixe primário, não seja de paciente, seja do trabalhador, o que é algo que não é compatível, porque o trabalhador não está exposto a feixe primário, mesmo na intervencionista, eu não consigo me ver o trabalhador exposto a feixe primário. Não sei se alguém tem essa experiência. Alguém fica na frente do feixe? Tá? Então, é para feixe primário a exposição de, no mínimo, 0,5 milímetros. Os aventais de chumbo não podem ser menor do que 0,25 para feixe secundário. Então, está no artigo 59, do parágrafo 4º, artigos 57, 58, 59 e 60, que deixa muito claro que a exposição para feixe primário não estará livre de proteção de 0,5 milímetros, feixe primário. O restante, todas as recomendações são de 0,25 milímetros. O avental de 0,35 é porque a IEC, que é o corpo que faz a recomendação, né, para
os ensaios que são obrigatórios para que o fabricante produza o avental, essas declarações, ou ele é maior ou igual a 0,25 milímetros, ou ele é maior ou igual a 0,35 milímetros. Foi daí que apareceu a denominação de 0,50. Foi isso que aconteceu com a IEC 66331. Porque, na verdade, quando a gente faz o avental, vou tentar ser muito prático aqui, para não demandar muito tempo, né? Mas quem precisar da documentação eu mando, com relação à utilização dos aventais e à produção desse avental, tá? Então, só para ficar claro aqui que para a proteção de radiação, né, de individual, proteger-se de radiação espalhada por meio de equipamento de proteção individual e coletiva, com atenuação compatível com a energia da radiação não inferior a 0,25. Então, é um avental 0,25, o 0,35 é compatível, está dentro da IEC, está compatível, assim como o 0,50. O 0,50, ele tem que ser declarado em documento acompanhante que vai para a Anvisa para obtenção do CA. Por um tempo ficou suspenso aí a história do CA. Eu não sei se voltou, parece que voltou agora, né, de novo os cadastros de CA, porque só os fabricantes que já tinham CA no mercado estavam com o seu CA renovado. Depois veio uma norma dizendo que não haveria necessidade de renovação do CA, porque ele era renovado a cada 5 anos. Depois não vem, mas parece que retornou a necessidade de renovação do CA. Essa informação eu não tenho ainda, eu posso passar mais para frente. Sim, Patrick, a legislação, o decreto do governo federal, ele reativou, né? reativou a necessidade do CA. Tá? A necessidade, mas não a renovação do CA, de quem já tinha. Sim, você fala assim, essa renovação é tipo autorizando que essa indústria continue produzindo? Continue produzindo. Ela tem que apresentar novos testes, comprovando que o avental que ela produz estabelece as mesmas condições da primeira licença. Entendi. Isso. Só que os laboratórios não estavam fazendo por conta da pandemia. Agora, eu também não sei se eles retomaram. Não, só tem um laboratório agora, só tem a Metrobras, lá na Bahia, só tem um. Só tem um laboratório fazendo, que também é algo complicado. Né? Porque essa reserva de mercado está ficando difícil, porque o preço está subindo, né? Está subindo, exatamente. Mas aí a gente já entra, quando fala em preço subindo, a gente já fica desesperado. Como ficou a critério do Ministério da Economia? Porque a gente perdeu o Ministério do Trabalho, o que é uma pena, infelizmente, realmente. Tá? Então, a gente tem uma secretaria, né, uma autarquia, que é uma secretaria especial de segurança do trabalho. Eu não sei o quanto que isso é diferente. A Shirley, como é reguladora, acho que ela entende o que muda deixar de ser ministério para ser uma secretaria. Isso eu não entendo muito bem, né? Mas eu entendo que perdeu muitos dos processos que eram do Ministério do Trabalho acabaram se perdendo. E agora a NR1 está para ser republicada, já era para ter sido em abril, deve ser republicada agora em agosto, muda uma série de normativas do Ministério do Trabalho, e nós tivemos aí 300 e algumas normas, regulamentos que foram revogados, né, pelo presidente da República, que envolve também uma série de regulamentos e estão sendo revisados. Eu participo da comissão de revisão das NRs em Brasília. Está uma confusão essas NRs, até por conta dessa nova lei, né? E também a questão da PEC 32, que é uma outra dor de cabeça também, né, para quem é funcionário público. Mas a questão dos aventais eu só queria colocar, porque está escrito na norma, com todos os detalhamentos, que o avental é 0,25, né? Para feixes secundários. Para feixe primário, ou risco de exposição primária, luvas, saió protetor gonadal, o saiote plumbífero, né, com algum risco lá envolvido, esse avental é 0,5, é o 0,50, tá? Está escrito na norma, bem bonitinho aqui, tá? Eu recomendo utilizar sempre o maior possível, né? Seja o 0,25, 35, 0,50. O problema do 0,50 é o peso específico, né? É um avental muito pesado, haja visto o capote. O capote é extremamente pesado, no 0,50. Ser de tungstênio
ser de bismuto, ser de chumbo, a equivalência é a mesma. A forma de aglomeração do material aglutinante que faz a proteção radiológica é que o torna mais leve, porque ele aglutina mais. Então, eu tendo maior aglutinação, eu tenho um melhor fechamento ali, com maior disposição, disponibilidade de elétrons que vão fazer as absorções desses feixes de raio-x. Então, eu tenho um número atômico maior, porém, trago um número menor de peso. Por quê? Porque eu preciso de muito menos para fazer o menos papel, né? O menor papel. Mas é importante que se lembre que tem que ter o CA, né? Então, eu vejo aí os médicos, eles trazem aventais de fora, tudo, mas é particular. Eu não faço nenhuma restrição, não vejo problema, até porque eu tenho o meu, e o meu é tungstênio, e eu comprei nos Estados Unidos. Os nossos lá também são tudo de tungstênio, Felipe. E Mas, avental, é protetor. E agora a gente está já vendo para a gente comprar os gorros, por conta de alguns, né, artigos que foram publicados. Agora, eu particularmente eu gostei do que a professora Maria da Penha colocou. A gente comunga da mesma opinião, né, pelo que eu percebi, com relação à dosimetria pessoal. Dosimetria pessoal, de uso, regulamentar, por fora do avental, bonitinho, o que está lá, mas colocar os adicionais, né? É uma medida, é importante. Então, por que não colocar sob o avental, a anilha, o dosímetro para o óculos plumbífero? Eu uso todos, né? Amanhã a doutora Maria de Fátima, Felipe, vai falar sobre isso. Importante. Esteja aqui conosco para a gente fazer esse debate amanhã, por favor. Né, doutora Maria de Fátima? Regularmente, a gente vai usar por cima do avental de chumbo. Né? Daí amanhã a gente retoma esse assunto para falar sobre o avental, que senão a gente vai estourar o nosso horário aqui. Gente, vamos devolver a palavra para o PEC, né? Para que ele possa... Isso. Não, e volta amanhã para a gente poder fazer esse debate, né, doutora? Fazer esse debate, falar sobre essa parte da dosimetria, que é tão importante e traz tantas dúvidas para os profissionais, né? PEC, vou te devolver a palavra. Pergunta, gente? Oi? Posso fazer uma última pergunta? Faça. Eu queria explorar um pouquinho aí de doutora Maria da Penha. Pode falar. Ela estava falando de um determinado assunto, minha conexão interrompeu um pouco. Queria que ela explicasse um pouquinho sobre a diferença do DAP e da taxa Kerman. No momento que ela estava explicando, minha conexão interrompeu. Ela falou sobre o DAP, que ele fica numa condição mais intermediária ali de absorção. E que para a dose absorvida, a gente utiliza mais a taxa Kerman. Então, assim, no aparelho que eu trabalho, ele me dá essas duas opções. E para efeito de controle de dose absorvida no paciente, a gente tem como referência o DAP. Então, o DAP, na verdade, ele não é a dose no paciente. O DAP é o produto que, na verdade, hoje se fala Kerma e não dose, então seria o QAP, que é o produto Kerma área, né? Kerma no área, que é realmente numa posição intermediária. A dose você vai calcular ou no órgão ou Kerma de entrada na superfície, que é onde a gente multiplica pelo fator de retroespalhamento. Então, tem uma diferença, sim. Tá? Então, assim, o produto Kerma área, ele é usado para você saber, naquela área, ali do tamanho do feixe, tem inclusive um equipamento específico para isso, que é o DAP, né, que é o detetor, para fazer essa medição. Então, são coisas diferentes. Eu acho que talvez o que pode ter causado algum equívoco no pensar é porque o PQA ele é utilizado para fazer a correção, né? Você primeiro faz a correção e depois você vai fazer o cálculo da dose efetiva. Isso, com o PQA. Agora, se você for olhar com a dose nominal que o equipamento te dá para o paciente, a dose que é referida, voltada para ele, é o Kerma no ar incidente. Que daí vai te dar com a unidade de ou miligray ou gray, né? Porque quando você olhar nas unidades do teu equipamento, você olha lá, se tiver metro quadrado, se tiver centímetro quadrado, isso é Kerma
é produto queima área. Então, queima área, né? isso. Isso. Agora, se você olhou lá e a unidade está em miligray ou está em gray, daí está relacionado com a dose do paciente, tá bom? Isso. Ok, Mais obrigado. alguma? Pode falar. Não, sou Eu eu. só queria agradecer. Obrigado. Beleza. Nada. Pode Pessoal, ir. então, obrigado pela participação de todos, obrigado pelos palestrantes aí por excelentes apresentações, obrigado pelas dúvidas. Deu para perceber que são assuntos que desperta muita curiosidade, né? Que a gente às vezes quer saber, mas não pergunta, e aqui a gente teve essa oportunidade de conhecer bastante coisa aí. Então, agradeço a todos. Amanhã tem mais, é isso, não, Luciano? Amanhã tem mais, né? Amanhã a gente tem a doutora Maria de Fátima, que vai trazer para a gente toda a expertise dela referente à dosimetria clínica, ocupacional, né, doutora? Teremos também a física Bruna Grech. Olha eu falando errado. Desculpa, Bruna. Ela vai trazer também algumas coisas referente ao posicionamento de sala, né, essa curva de isodose, o controle de qualidade no equipamento, vai trazer bastante informações também. E o doutor João Ricardo amanhã volta, daí já como palestrante, né, doutor? E vai falar sobre a proteção radiológica que os equipamentos proporcionam, né? Como que a tecnologia evoluiu, o que tem lá que se otimiza a dose, esse tipo de coisa, né, doutor João Ricardo? Perfeito. Então é isso. Bom, obrigado, pessoal. Então, nós vemos amanhã. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu só recolho os aventais que a instituição compra, tá? Aproveitando, eu não tive a oportunidade de falar, mas eu teria uma sugestão. Eu não sei se é viável vocês, de hospitais e entidades particulares, fazerem isso, mas, como nós somos do governo, os aventais descartáveis, a gente descaracteriza fisicamente, ou seja, se tem pouco dano, a gente passa uns estiletes lá, que é para cortar mesmo, e eles depois são entregues no Palácio do Governo, lá no Fundo de Solidariedade. Então, depois eles dão um tratamento para aquilo, e isso reverte em recursos lá para a primeira-dama comprar alguma coisa. Como é um fundo de solidariedade, eu acredito que talvez eles possam aceitar doação de particulares também. Vocês não teriam custo nenhum de descarte, não ficariam incomodando o fabricante, porque às vezes por exemplo, se você chamar a Conix, eles não vão ir buscar. Entendeu? Muito difícil, né? A não ser uma quantidade. Por exemplo, nós já estamos passando já de 900 vestimentas no complexo, né? Então, talvez tenha um interesse de muita coisa, mas a gente não pode dar, não pode devolver. Então, a política lá de reversa, lá, como é que chama lá, o meio ambiente lá, a gestão da política reversa, que você tem que devolver o produto quando não usa para o fabricante, não se aplica só aos aventais. Isso é uma obrigação legal agora, né? Já de uns anos para cá. Mas nós temos essa implicação legal, então a gente transfere eles para o fundo, para o material excedente do Palácio, e eu acredito que se vocês pesquisarem, talvez vocês possam fazer isso também, porque eles vão agradecer. Eu não sei se a legislação permite isso, mas eu acredito que sim. Porque se eles aceitam agasalhos para frio, vai tudo no fundo. Fica aí uma sugestão para vocês pesquisarem, tá bom? Tá bom, eu vou dar uma pesquisada, é uma boa ideia também. O professor Filho está tentando falar ainda, pelo que eu estou vendo aqui. Está falhando o áudio, doutor, professor. Tá, o áudio está saturado, não chega. Não está conseguindo. Não está. Infelizmente, não está dando para ouvir, Felipe. Pode Felipe escrever, também né? é bem... Quer digitar, Felipe? Ou é muita coisa? Eu pedi para ele digitar, mas acho que ele...
Falar que nem o povo, me manda no Zap. Me manda aqui no Zap que eu coloco. Pessoal, maravilhoso, né, esse debate, porque são assuntos assim que a gente não fala, às vezes pode até parecer maçante, né, mas não é, porque é a nossa realidade. Às vezes a gente fica apurado, querendo, nossa, a primeira vez que eu tive que descartar um material, e como que eu ia fazer com aquilo? Eu fiquei olhando para aquilo, só falaram para mim, descarta. Fiquei olhando para aquele monte de coisa, falei, e agora, como que eu faço? Até eu descobrir que a empresa que tinha que retirar, né, porque tem coisa que não nos ensinam, é a vida, né, que traz a informação, é você vivendo. Então, assim, é muito importante, né, esse pouquinho que cada um está compartilhando aqui, principalmente para quem é novo na área ou que ainda não passou por essas situações, não vai passar pelo que a gente passou, né? Mais algumas questões, alguma pergunta? Pegando até o... Não, eu só ia referenciar o que o Samuel falou, aqui no IANSP, todos os exames radiográficos, né, todas as radiografias antigas eram enviadas à Casa Civil, né, ao Palácio do Governo, e lá eles transformavam isso de alguma em algo monetário, né? Isso em épocas antigas, né? É lógico. Acho que agora melhorou meu áudio. Agora melhorou, Felipe. Finalmente. Tive que trocar de aparelho aqui para dar tudo certo. Mil perdões. Eu vou ser muito breve, tá? Porque a questão de avental de chumbo é importante. O regulamento para o avental de chumbo, em termos de requisitos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é a IEC 61331/1, que dita sobre os procedimentos de atenuação dos materiais para a confecção de vestimentas de proteção radiológica. Então, nós submetemos as nossas mantas de chumbo ao critério, ao crivo da Anvisa, o corpo técnico, e antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria Especial do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia, para a obtenção do CA. Então, para que fique aqui a questão do 0,25, 0,50, até porque o 0,50 não é 0,50. O 0,50, na verdade, é maior ou igual a 0,35. A espessura declarada é 0,50. O que é especificado em norma é que seja maior ou igual pela IEC, maior ou igual a 0,35. Por isso que vocês encontram no mercado 0,35, tá? Porque a norma prevê isso, está dentro da IEC 61331/1. Tá? Nós temos um laboratório na Bahia, que é o único que está fazendo os testes para que a gente faça encaminhamento na Anvisa. Com relação ao uso do avental, seja no serviço de radiodiagnóstico, seja na intervencionista, é importante o uso desse aparato, desse equipamento de proteção individual. Esse equipamento, dentro dos limites de aplicabilidade de uso, ele não pode ter atenuação menor do que 0,25 milímetros. Isso é para o avental de chumbo, ok? Quando essa quantidade de radiação seja possível de ser atingido pelo feixe primário, a espessura é 0,50. Durante os procedimentos de radiologia diagnóstica e de intervencionista, não há a colocação do trabalhador na condição de feixe primário. Então, o 0,50, inclusive na norma da Anvisa, que também está bem descrito na RDC 330, né, deixa muito claro que não seja atingido o nível de feixe primário de radiação ionizante sem que tenha, no mínimo, a proteção de 5 milímetros. A proteção para secundário é 0,25. É o que está na norma, é o que exige a norma, o avental de 0,25. O que for maior que 0,25 está adequado, se 0,35, 0,50. Porém, se estiver exposto a feixe primário, não pode ser menor do que 0,5 milímetros, ou décimos de milímetros, né? Proteger contra a radiação ionizante, a proteção individual ou coletiva é compatível com radiação que não seja inferior a 0,25. Então, 0,25. Isso está na RDC 330, tá? Então, a RDC deixa claro que
as barreiras de proteção radiológica, né, de ambiente e para a proteção dos entornos do equipamento sejam de 0 milímetros. Então, qualquer exposição a feixe primário, não seja de paciente, seja do trabalhador, o que é algo que não é compatível, porque o trabalhador não está exposto a feixe primário, mesmo na intervencionista, não consigo me ver o trabalhador exposto a feixe primário. Não sei se alguém tem essa experiência. Alguém fica na frente do feixe? Tá? Então, é para feixe primário a exposição de, no mínimo, 0,5 milímetros. Os aventais de chumbo não podem ser menor do que 0,25 para feixe secundário. Então, está no artigo 59, do parágrafo 4º, artigos 57, 58, 59 e 60, que deixa muito claro que a exposição para feixe primário não estará livre de proteção de 0,5 milímetros, feixe primário. O restante, todas as recomendações são de 0,25 milímetros. O avental de 0,35 é porque a IEC, que é o corpo que faz a recomendação, né, para os ensaios que são obrigatórios para que o fabricante produza o avental, essas declarações, ou ele é maior ou igual a 0,25 milímetros, ou ele é maior ou igual a 0,35 milímetros. Foi daí que apareceu a denominação de 0,50. Foi isso que aconteceu com a IEC 66331. Porque, na verdade, quando a gente faz o avental, vou tentar ser muito prático aqui, para não demandar muito tempo, né? Mas quem precisar da documentação eu mando, com relação à utilização dos aventais e à produção desse avental. Tá? Então, só para ficar claro aqui que para a proteção de radiação, né, de individual, proteger-se de radiação espalhada por meio de equipamento de proteção individual e coletiva, com atenuação compatível com a energia da radiação não inferior a 0,25. Então, é o avental 0,25, o 0,35 é compatível, está dentro da IEC, está compatível, assim como o 0,50. O 0,50, ele tem que ser declarado em documento acompanhante que vai para a Anvisa para obtenção do CA. Por um tempo ficou suspenso aí a história do CA. Eu não sei se voltou, parece que voltou agora, né, de novo os cadastros de CA, porque só os fabricantes que já tinham CA no mercado estavam com o seu CA renovado. Depois veio uma norma dizendo que não haveria necessidade de renovação do CA, porque ele era renovado a cada 5 anos. Depois não vem, mas parece que retornou a necessidade de renovação do CA. Essa informação eu não tenho ainda. Eu posso passar mais para frente. Sim, Patrick, a legislação, o decreto do governo federal, ele reativou a necessidade do CA. Tá? A necessidade, mas não a renovação do CA, de quem já tinha. Sim, você fala assim, essa renovação é tipo autorizando que essa indústria continue produzindo? Continue produzindo. Ela tem que apresentar novos testes, comprovando que o avental que ela produz estabelece as mesmas condições da primeira licença. Entendi. Isso. Só que os laboratórios não estavam fazendo por conta da pandemia. Agora, eu também não sei se eles retomaram. Não, só tem um laboratório agora, só tem a Metrobras, lá na Bahia, só tem um. Só tem um laboratório fazendo, que também é algo complicado. Né? Porque essa reserva de mercado está ficando difícil, porque o preço está subindo, né? Está subindo, exatamente. Mas aí a gente já entra, quando fala em preço subindo, a gente já fica desesperado. Como ficou a critério do Ministério da Economia? Porque a gente perdeu o Ministério do Trabalho, o que é uma pena, infelizmente, realmente. Tá? Então, a gente tem uma secretaria, né? uma autarquia, que é uma secretaria especial de segurança do trabalho. Eu não sei o quanto que isso é diferente. A Shirley, como é reguladora, acho que ela entende o que muda deixar de ser ministério para ser uma secretaria. Isso eu não entendo muito bem, né? Mas eu entendo que perdeu muitos dos processos que eram do Ministério do Trabalho acabaram se perdendo. E agora a NR1 está para ser republicada, já era para ter sido em abril, deve ser republicada agora em agosto, muda uma série de normativas do Ministério do Trabalho,
e nós tivemos aí 300 e algumas normas regulamentos que foram revogados, né, pelo presidente da República, que envolve também uma série de regulamentos e estão sendo revisados. Eu participo da comissão de revisão das NRs em Brasília. Está uma confusão essas NRs, até por conta dessa nova lei, né? E também a questão da PEC 32, que é uma outra dor de cabeça também, né, para quem é funcionário público. Mas a questão dos aventais eu só queria colocar, porque está escrito na norma, com todos os detalhamentos, que o avental é 0,25, né, para feixes secundários. Para feixe primário, ou risco de exposição primária, luvas, saiol protetor gonadal, o saiote plumbífero, né, com algum risco lá envolvido, esse avental 0,50. É 0,5, é o 0,50, tá? Está escrito na norma, bem bonitinho aqui, tá? E eu recomendo utilizar sempre o maior possível, né? Seja o 0,25, 35, 0,50. O problema do 0,50 é o peso específico, né? É um avental muito pesado, haja visto o capote. O capote é extremamente pesado, no 0,50. Ser de tungstênio, ser de bismuto, ser de chumbo, a equivalência é a mesma. A forma de aglomeração do material aglutinante que faz a proteção radiológica é que o torna mais leve, porque ele aglutina mais. Então, eu tendo maior aglutinação, eu tenho um melhor fechamento ali, com maior disponibilidade de elétrons que vão fazer as absorções desses feixes de raio-x. Então, eu tenho um número atômico maior, porém, trago um número menor de peso. Por quê? Porque eu preciso de muito menos para fazer o menos papel, né? O menor papel. Mas é importante que se lembre que tem que ter o CA, né? Então, eu vejo aí os médicos, eles trazem aventais de fora, tudo, mas é particular. Eu não faço nenhuma restrição, não vejo problema, até porque eu tenho o meu, e o meu é tungstênio, e eu comprei nos Estados Unidos. Os nossos lá também são tudo de tungstênio, Felipe. E é avental, é protetor. E agora a gente está já vendo para a gente comprar os gorros, por conta de alguns, né, artigos que foram publicados. Agora, eu particularmente eu gostei do que a professora Maria da Penha colocou. A gente comunga da mesma opinião, né, pelo que eu percebi, com relação à dosimetria pessoal de uso, regulamentar, por fora do avental, bonitinho, o que está lá, mas colocar os adicionais, né? É uma medida, é importante. Então, por que não colocar sob o avental, a anilha, o dosímetro para o óculos plumbífero? Eu uso todos, né? Amanhã a doutora Maria de Fátima, Felipe, vai falar sobre isso. Esteja aqui conosco para a gente fazer esse debate amanhã, por favor. Né, doutora Maria de Fátima? Regulamentamente, a gente vai usar por cima do avental de chumbo. Né? Daí amanhã a gente retoma esse assunto para falar sobre o avental, porque senão a gente vai estourar o nosso horário aqui. Gente, vamos devolver a palavra para o PEC, né? Para que ele possa... Isso. Não, e volta amanhã para a gente poder fazer esse debate, né, doutora? Fazer esse debate, falar sobre essa parte da dosimetria, que é tão importante e traz tantas dúvidas para os profissionais, né? Beck, vou te devolver a palavra. Pergunta, gente? Oi? Posso fazer uma última pergunta? Faça. Eu queria explorar um pouquinho aí de doutora Maria da Penha. Pode falar. Ela estava falando de um determinado assunto, minha conexão interrompeu um pouco. Queria que ela explicasse um pouquinho sobre a diferença do DAP e da taxa Kerman. No momento que ela estava explicando, minha conexão interrompeu. Ela falou sobre o DAP, que ele fica numa condição mais intermediária ali de absorção. E que para a dose absorvida, a gente utiliza mais a taxa Kerman. Então, assim, no aparelho que eu trabalho, ele me dá essas duas opções. E para efeito de controle de dose absorvida no paciente, a gente tem como referência o DAP. Então, o DAP, na verdade, ele não é a dose no paciente. O DAP é o produto Kerman, na verdade, hoje se fala Kerman e não dose, então seria o QAP, que é o produto Kerman área, né? Kerman no área,
que é realmente numa posição intermediária. A dose você vai calcular ou no órgão ou kerma de entrada na superfície, que é onde a gente multiplica pelo fator de reto espalhamento. Então, tem uma diferença, sim. Tá? Então, assim, o produto kerma-área, ele é usado para você saber, naquela área, ali do tamanho do feixe, tem inclusive um equipamento específico para isso, que é o DAP, né, que é o detetor, para fazer essa medição. Então, são coisas diferentes. Eu acho que talvez o que pode ter causado algum equívoco no pensar é porque o PQA ele é utilizado para fazer a correção, né? Você primeiro faz a correção e depois você vai fazer o cálculo da dose efetiva Isso. com o PQA. Agora, se você Isso. for olhar com a dose nominal que o equipamento te dá para o paciente, a dose que é referida, voltada para ele, é o kerma no ar incidente. E daí vai te dar com a unidade de ou miligray ou gray, né? Porque quando você olhar nas unidades do teu equipamento, você olha lá, se tiver metro quadrado, se tiver centímetro quadrado, isso é produto kerma-área. Então, kerma-área, né? isso. Isso. Agora, se você olhou lá e a unidade está em miligray ou está em gray, daí está relacionado com a dose do paciente, tá bom? Isso. Ok, Mais obrigado. alguma? Pode falar. Não, sou Eu eu. só queria agradecer, obrigado. Nada. Pode Pessoal, ir. então, obrigado pela participação de todos, obrigado pelos palestrantes aí por excelentes apresentações, obrigado pelas dúvidas. Deu para perceber que são assuntos que desperta muita curiosidade, né? Que a gente às vezes quer saber, mas não pergunta, e aqui a gente teve essa oportunidade de conhecer bastante coisa aí. Então, agradeço a todos. Amanhã tem mais, é isso, não, Luciano? Amanhã tem mais, né? Amanhã a gente tem a doutora Maria de Fátima, que vai trazer para a gente toda a expertise dela referente à dosimetria clínica, ocupacional, né, doutora? Teremos também a física, a Bruna Greck. Olha eu falando errado. Desculpa, Bruna. Ela vai trazer também algumas coisas referentes ao posicionamento de sala, né, essa curva de isodose, o controle de qualidade no equipamento, vai trazer bastante informações também. E o doutor João Ricardo amanhã volta, daí já como palestrante, né, doutor? E vai falar sobre a proteção radiológica que os equipamentos proporcionam, né? Como que a tecnologia evoluiu, o que tem lá que se otimiza a dose, esse tipo de coisa, né, doutor João Ricardo? Perfeito. Então é isso. Bom, obrigado, pessoal. Então, nos vemos amanhã. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.